Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A liberdade de um vasto mundo, o romance criado pelos laços formados nas aventuras e aventuras por lugares inexplorados e inimagináveis. O melhor jogo online de fantasia em realidade virtual, você pode descobrir uma realidade diferente, e ele se chamava Shono Life. O cavaleiro mostrou o dedo do meio e mandou o novato ir embora. A garota sorriu educadamente e explicou que a equipe deles não aceitava amadores. A criança tirando meleca disse que os equipamentos do novato eram lixo e ele precisava aprimorar todos para pelo menos até o 11. O rapaz estava parado sozinho no meio da multidão, seus lábios franzidos de raiva. Ele cerrou os dentes e disse que estava ferrado. O sol brilhava intensamente sobre a cidade. Ele gritou que este jogo era uma merda. Segurando uma espada na mão, ele gritou que não queria mais jogar. Tudo era um completo lixo. Os outros jogadores se viraram para seus gritos e pensaram que ele estava com raiva porque não o aceitaram em sua equipe. Jivou Lee levantou sua espada e perguntou se eles sabiam que tipo de arma era aquela. Ela era ótima. Ele havia gastado muito dinheiro para comprar a espada. Uma mulher o observava enquanto ele continuava gritando. Se aproximando do rapaz, ela se dirigiu cuidadosamente a Jivou Lee. Suas bochechas estavam vermelhas de constrangimento. Ela estava segurando um cajado com um coração. O rapaz se virou e corou. A estranha fechou os olhos e o convidou para se juntar à equipe dela. Jivou ficou surpreso. Então, com um grande sorriso feliz, ele pensou que Shono Life era bom demais. Os dois foram juntos para a floresta. Os jogadores estavam caminhando pela clareira e a garota disse que Jivou Lee era incrível e ele respondeu que não era nada demais. Ele sorriu e disse que tinha recebido uns trocados ontem e gastou bastante no jogo. A estranha com um sorriso perguntou o quanto ele fez isso. Ela olhou para ele e ele respondeu que ela ficaria surpresa. Com uma expressão presunçosa, Jivou Lee disse que havia comprado o máximo de pacotes para iniciantes de 55.000 won que podia. Com um sorriso mostrou que sua arma era a espada de 2 gumes do cavaleiro e veio de um dos pacotes. A mulher sorriu com admiração e disse que ele parecia um cavaleiro de conto de fadas. O jovem congelou em choque. Ele a imaginou abraçando seu braço. Depois imaginou ele se beijando. Ele se ajoelhando e a pedindo em casamento. Suas fotos de casamento em porta-retratos. E até mesmo tendo uma pequena filha juntos. Com as bochechas coradas e sorrindo muito, Jivou se perguntou sobre como eles deveriam chamar sua filha. A garota se aproximou dele. Ela sorriu docemente e disse que finalmente haviam chegado ao lugar. Eles estavam no meio da clareira. Jivou Lee se virou e perguntou surpreso aonde haviam chegado. De repente, a garota perfurou seu corpo com sua arma. Sangue jorrou de sua boca, seu HP despencou. Ele caiu no chão e ela retirou seu cajado. O rapaz estava atônito perguntando por que ela tinha feito aquilo. Seu sangue se espalhou sob o chão. Ela estava de pé na frente dele com o cajado nas mãos e ele continuava perguntando por que ela tinha feito aquilo com ele. Um sorriso apareceu nos lábios da garota quando Jivou perguntou se ela fez isso porque queria sua arma. Ela respondeu sorrindo que ela não precisava de um item lixo daquele. Jivou Lee ficou surpreso, ele não conseguia entender então qual era o motivo. A mulher ficou na frente dele, e disse que o tinha traído até ali, no meio da floresta deserta, para matá-lo. Ele se sentou e com uma cara de confuso disse que ela o havia convidado para sua equipe para caçarem juntos. A garota colocou a mão no rosto e respondeu que havia mentido, não tinha por que formar um grupo com alguém como ele. Ele era um perdedor de merda. Jivou ficou em silêncio enquanto sangue escorria de sua boca. A mulher maldosamente perguntou se ele também era um perdedor na vida real, já que nem mesmo conseguiria falar com ela se aquilo ali fosse real. Com uma expressão zombeteira no rosto, ela disse para o rapaz tentar juntar mais um trocado e aprimorar os equipamentos. Se ele não conseguia controlá-los direito, o equipamento pelo menos deveria ser bom. Jivou Lee ficou olhando para baixo e permaneceu em silêncio enquanto ela dizia que ele estava se gabando do kit de guerreiro iniciante, o que significava que seus pais eram mendigos pelo visto. O rapaz começou a se levantar. Ele mandou que a garota parasse de falar. Ele franziu as sobrancelhas com raiva e disse que essa javali arrogante havia cruzado todos os limites. De repente, a mulher balançou seu cajado e cortou o corpo de Jivou ao meio. Gotas de sangue voaram no rosto dela, e ela perguntou o que ele havia dito.
O garoto cuspiu sangue. Ambas as partes de seu corpo caíram no chão. O sistema informou que ela havia cumprido as condições e o processo de mudança para a classe oculta havia começado. As pontas de seu cabelo começaram a escurecer. A cor rosa se transformou em preto. Pixels azuis apareceram ao redor da jogadora. Esta luz a cobriu completamente. Suas roupas e cajado começaram a mudar completamente para branco. Grandes asas apareceram em suas costas. Ao redor de seu pescoço havia uma gargantilha preta com pedras vermelhas. Penas voavam ao seu redor e a transição para a classe oculta de deusa da vida foi completa. Ela sorriu. Suas bochechas ficaram rosa quando ela disse que finalmente havia alcançado 1000 vítimas. Ela esticou seu corpo para se espreguiçar enquanto o corpo desmembrado do rapaz ficava logo atrás. Então ela pisou no corpo de Jivou Li e passando por ele, ela disse que tudo o que lhe restava fazer era a missão final. Os olhos de Jivou escureceram enquanto gotas de sangue caíam da boca. Ele pensou que naquele dia havia aprendido a terrível verdade sobre aquele jogo. Ali só o que importava era a lei da selva. O sistema informou que seu personagem havia morrido. Após ser morto, ele relogou e apareceu no centro da cidade. Uma notificação do sistema informou que o jogador havia perdido uma quantidade significativa de experiência e iria reviver em uma área segura. Ele começou a aparecer no beco. Seu rosto parecia mal. Seu personagem foi revivido. Jivou se recordou de como aquela garota rude havia rido dele e mandando ele juntar dinheiro para aprimorar seus equipamentos. Ele curvou os lábios em desgosto. Pensou em como o cavaleiro havia recusado permitir que ele se juntasse ao grupo e o xingado. Então ele se lembrou de como a criança, tirando meleca, humilhou seus equipamentos. Ele baixou a cabeça. Jivou Li enfurecido gritou muito alto. Lágrimas desciam pelo seu rosto enquanto ele mexia na sua bolsa. Ele retirou um martelo de reforço que melhorava o valor do equipamento em 1 ponto. Ele pegou sua espada de gumes que já possuía um melhoramento mais 3 e balançou com ódio a ferramenta contra a arma. O martelo atingiu com muita força a espada. Ele cerrou os dentes em nervosismo e pensou que esta era a maneira mais rápida de ficar mais forte. Mas sua espada se quebrou. O sistema notificou que o aprimoramento de equipamento tinha falhado e o equipamento havia sido destruído. Seus olhos faiscaram de raiva. Ele retirou sua luva de couro de sangue de ferro que já possuía 5 aprimoramentos e atingiu com o martelo com mais raiva ainda. A luva se quebrou e o sistema informou novamente que houve uma falha e o equipamento se quebrou. O sol brilhava intensamente no céu. Todos seus itens estavam no chão quebrados. Jivou sorriu e pensou que uma vez que o equipamento quebra durante o aprimoramento, não é possível se recuperar e ele tinha perdido tudo. Ele estava sentado no chão, apenas de cueca. Ele começou a chorar e concluiu que tudo era inútil e este jogo simplesmente era uma droga. De repente, um graveto caiu ao lado dele. Era um graveto de madeira, uma arma básica para iniciantes. Jivou olhou para o lado sem entender. Uma criança estranha sorriu e acenou para ele. O rapaz estava confuso e se perguntou quem era o esquisitão que ficava usando emoticon. A criança estranha pulava sem parar e o Jivou chegou à conclusão de que era apenas um novato por conta da aparência. Olhando para o bastão ao lado dele, ele presumiu que a criança estava lhe dando o graveto. O estranho deu um joinha e sorriu. Ele começou a acenar com a mão novamente e Jivou ficou mais deprimido ainda percebendo que até o novato ficou com pena dele já que todos seus equipamentos se quebraram e tudo o que restou foi uma cueca. Jivou Li estava sentado no chão ao lado de um graveto. Ele olhou para a arma e então a atingiu com seu martelo de aprimoramento. De repente, o graveto brilhou, o aprimoramento havia sido bem sucedido e o graveto ganhou um de aprimoramento mais um de dano adicional. O rapaz atingiu com seu martelo novamente. O graveto se acendeu novamente e aprimorou. Jivou ficou inexpressivo pensando como essa situação era uma vaidade da vida. O aprimoramento estava funcionando perfeitamente só porque aquele era um item completamente horroroso. Ele começou a bater no graveto com seu martelo sem parar e a arma não parava de brilhar e aprimorar. Segurando o martelo na mão, o rapaz olhou para baixo perplexo que o graveto já estava com 6 aprimoramentos e um dano adicional de 64. Ele decidiu tentar mais uma vez e pensou que iria quebrar mais cedo ou mais tarde, então não custava nada. Quanto maior o nível do aprimoramento, maior era a chance de falha. Ele continuou batendo sucessivas vezes o martelo de aprimoramento durante toda a tarde. O sol começou a se pôr abaixo do horizonte.
A mão de Jivou estava tremendo. Todo o seu corpo estava coberto de suor e tremia de medo. Ele apertou seus lábios e então desferiu mais um golpe no graveto, melhorando o equipamento novamente. Jivou abriu a boca em surpresa. Uma notificação do sistema o parabenizava. Ele havia alcançado o máximo de aprimoramento de um item. Seu graveto havia chegado no 99º aprimoramento. Jivou Li agarrou seu graveto em completa perplexidade. Ele não conseguia acreditar aquilo. Mais 99 de aprimoramento? Isso era real? Qual era o sentido disso? Depois de aprimorar um item 10 vezes, a chance de outro sucesso era de menos de 5%. Ele deixou cair o graveto e levantou suas mãos tentando pegá-lo, mas quando finalmente conseguiu, a ponta do graveto deu um leve toque no chão. Jivou ficou espantado. O chão na frente dele explodiu de repente. A linha da explosão se estendeu por uma longa distância, destruindo prédios, barracas e tudo o que encontrava pela frente. O golpe partiu a montanha, cortou o mar perfurando seu fundo e levantando ondas, e o planeta foi coberto com uma rachadura que continuou pelo espaço e cortou uma parte. Jivou, sentado na origem daquele poderoso ataque, estava incrédulo com o que tinha acabado de acontecer. Outros jogadores corriam desesperados tentando entender o que tinha acontecido e já criavam teorias perguntando se aquilo foi um golpe de um dragão. Todos corriam desesperados tentando entender a situação e passavam por Jivou, que ainda permanecia imóvel e chocado no chão. Ele olhou para a multidão em choque quando um dos jogadores disse que o continente se dividiu em duas partes. Naquele dia, um registro foi inserido no livro Guinness dos Recordes dentro da história dos jogos de realidade virtual com o maior número de jogadores mortos com um único golpe. Milhares de notificações do sistema informavam que um jogador foi morto pelo ataque de Jivou e sua notoriedade havia aumentado. 850.617 jogadores haviam sido mortos por ele. Ele ficou em choque quando viu a quantidade e então começou a rir loucamente. Ele se lembrou do rosto daquela mulher que o enganou chamando seus pais de mendigo. Ele riu sedento de sangue. Ele se lembrou do momento em que tinha sido morto e pensou que havia aprendido seu conhecimento pagando com sua vida. Então ele lembrou o cavaleiro xingando e pensou que aprendeu algo sobre a verdade desse jogo. Se lembrou da mulher educada que o recusou no grupo e da criança que catucava o nariz. E pensou que ali o que importava era a lei da selva. Segurando sua nova arma na mão, seus olhos brilhavam intensamente e ele disse que agora era sua vez de ensinar uma lição a todos eles. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.